Olá, seja bem-vindo. 30 de março, boa terça-feira para você. Agora são 9 horas e 7 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 13.737 casos de Covid-19. Desse total, 13.152 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.184 pessoas e o número de óbitos subiu, infelizmente, a notícia é triste, chegando a 338 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 74 internações, sendo 39 em UTI, e dos casos suspeitos, são 18 pessoas internadas e 2 permanecem na UTI. Já sobre a vacinação, até agora, Jacareí recebeu, como a gente falou ontem, 34.434 doses. Foram aplicadas 32.629. Tomaram a primeira, mais de 24 mil pessoas, e a segunda, mais de 8 mil pessoas. Esse número representa, então, um total de 10,41% da população. Lembrando que esses números são atualizados diariamente, você, claro, confere nos canais de comunicação da Prefeitura. Essa semana é especial de comemoração do aniversário de 369 anos da nossa cidade. Por isso, entra em pauta hoje um bate-papo sobre os principais patrimônios de Jacareí. E quem conversa com a gente é a Selma Fernandes, que é diretora de patrimônio aqui na cidade. Selma, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, muito feliz em estar aqui com vocês. A gente começa falando da importância, né, Selma, dos patrimônios para construir a identidade de um povo. Como que isso tem impacto? Tem, de fato, impacto direto nas relações, na identidade, no fato da gente se reconhecer, se pertencer a uma cidade? Tem impacto direto, Leilane. O patrimônio construído, o que a gente fala que é o tangível, né? O também intangível, que é o material, tudo está relacionado ao sujeito, que somos nós, que compomos essa cidade. Então, o sujeito, ele está ligado diretamente com a identidade, com o que somos, com o que fazemos, com o que pensamos, com a nossa história, com a nossa realidade, né? Com o nosso modo de vida, com o que a gente come, né? Essa identidade é tão ligada que a gente tem até o nosso patrimônio material, que é o bolinho caipira, né? Que é o registro número 1 de nossa cidade. Então, assim, essa identidade junto ao patrimônio se faz a partir da sua história, dos seus sujeitos e do edificado. Então, a partir daí, cria-se sim essa identidade, esse ser, né? E o patrimônio, ele não tem como ficar fora disso. A gente, é até difícil listar, né, todos os patrimônios que a gente tem também a questão do imaterial. Queria que você dissesse pra gente quais são os principais, né? Às vezes a gente passa pelo MAV, lembra da feira do bolinho caipira, que já tem um tempinho que não acontece, mas queria que você falasse pra gente quais são os principais e, claro, qual que é o grande desafio de manter isso bem conservado. Tá, bom, vou partir do princípio dos nossos patrimônios. Nós temos 2 tipos de preservação na nossa cidade, digamos assim, né? Porque tem as esferas de patrimônio, né? Que são as esferas a federal, a estadual e a municipal. Em Jacareí, nós temos imóveis tombados em esfera estadual e preservados em esfera municipal. Não sei se você sabe, nós temos o CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, e ele tange essas diretrizes, né? Ele direciona essas diretrizes quando se diz respeito ao patrimônio municipal, né? Pela esfera estadual, que é o nosso CONDEFAP, nós temos o museu, que todo mundo conhece, o Museu de Antropologia, né? Nós temos a antiga fábrica Santa Helena e nós temos também a Igreja dos Remédios. Esses fica lá entre Guararema, Jacareí, na divisa, né? Isso. Então, esses 3 bens tangíveis que a gente fala, eles são em esfera estadual. Já em relação ao município, aí sim, preservados através de leis, leis criadas pelos vereadores, através das deliberações do Conselho, nós temos o próprio acervo do museu, ele já é também preservado, o acervo do MAV, temos a Chácara Xavier, que fica ali, né, indo para a Cidade Jardim, ali no Beira-Rio, inclusive é um sítio arqueológico. Exatamente, inclusive o Renque de Palmeiras
também é preservado. Temos a Casa do Quatro Cantos, que fica ali na esquina, né, Que foi a antiga biblioteca Exatamente, municipal. antiga assistência social, antiga biblioteca municipal, né, na esquina ali do Antônio Afonso. Né, temos esse também, temos... Bom, enfim, esses são os... Inclusive, e se você analisar, nós pegamos assim, que são imóveis já da década de 1900, por exemplo, esse próprio prédio do Quatro Cantos, ele é datado de 1901. E aí é um prédio eclético, né, que tem a sua relevância para a história. E aí nós pulamos e vamos lá para o contemporâneo, que é o nosso Parque dos Sinos, o Educa Mais Parque dos Sinos, que também é preservado em esfera municipal. E aí a gente tem uma arquitetura totalmente contemporânea, totalmente inovadora, né? Desenhada por Rui Otaki. Então a gente tem essas esferas de tombamento e preservação no nosso município. E temos o imaterial, que é o bolinho caipira, que é o nosso registro número 1, como eu falei no livro de saberes, né? Esses são alguns dos imóveis que são considerados e são preservados no nosso município. Mas a lista não para por aí, né? O trabalho do conselho, o trabalho da diretoria, ele é muito amplo. Então a gente ainda tem análise o patrimônio tumular, o patrimônio religioso, o patrimônio natural, né? Então essas questões, inclusive a arquitetura modernista na cidade, que a gente tem vários ícones ali no Jardim Leonídia, que ainda a ser explorados. Né? Então, assim, esses ícones, eles vão entrar ainda numa tabela, digamos assim, de análise de pesquisa, né? Fora toda a nossa imaterialidade, porque a gente tem um registro do bolinho, mas a gente tem tantas outras, digamos assim, festas populares na cidade que são relevantes, né? Que a gente acaba fazendo a salvaguarda, que é a Folia de Reis, que é a própria capoeira, né? E é o que eu falei no começo, é o sujeito, são essas histórias que são contadas. Eu acho que o nosso patrimônio maior na cidade é o sujeito, são as pessoas, né? São as histórias. São essas histórias que a gente agrega, que a nossa história é a oralidade. Através da oralidade que a gente conta essas histórias e que a gente faz todo esse percurso dentro do patrimônio. E quem é de Jacareí que não tem uma relação, né, com o MAV, enfim, com todos esses patrimônios que a Selma falou. Eu peço licença para a Selma para a gente falar sobre um assunto importante. A Nota Fiscal Paulista tem ajudado organizações e entidades sem fins lucrativos a manterem parte do orçamento durante a pandemia. Diante das dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, algumas entidades beneficentes puderam contar com a ajuda de doações por meio da Nota Fiscal Paulista. É o caso do Lar Frederico Ozanam, que acolhe pessoas com mais de 50 anos em situação de vulnerabilidade social. Os eventos eram o que praticamente mantinham o lar, né? E realmente veio cair mesmo a nossa renda. Mas também tivemos a ajuda, né, da Nota Fiscal Paulista, que as pessoas passaram então a fazer digital. Em 2018, o programa da Nota Fiscal Paulista passou a ter um caráter mais social, com base no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. O objetivo é incentivar pessoas a doarem as notas para as entidades sem fins lucrativos. E nesses tempos de pandemia, de isolamento social, é um jeito de ajudar. Bem interessante, que você não gasta, e muitas compras são feitas pela internet, você está ajudando, né? Nem precisa ir lá na entidade, levar o dinheiro, transferir o dinheiro, porque isso faz automaticamente. O cadastro para doar a nota fiscal para as entidades é feito por meio do site nfp.fazenda.sp.gov.br ou pelo aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Outra maneira de doar é não pedir o CPF na hora da compra e depositar a nota fiscal nas urnas que ficam distribuídas nos estabelecimentos. A Nota Fiscal Paulista, para a gente, ela é fixa, né? Então a gente sabe que todos os meses nós vamos receber esse dinheiro ou mais. Então, para a gente, é claro que ajudou demais e tem ajudado. E é uma renda que a gente pode contar com ela. Então, a doação a gente recebe, mas hoje recebemos. O próximo mês, a gente já não sabe se vai contar com aquele dinheiro. Para se ter uma ideia,
O crédito da nota para o consumidor é de 7,5% do valor da nota fiscal, ou 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, que é o equivalente a R$ 290,90. Já para as entidades, a trava de 7,5% foi retirada, e isso quer dizer que as doações valem o dobro do valor da nota recolhida como pessoa física. A entidade recebe bem mais do que a pessoa receberia. Mas qual é a vantagem da pessoa pedir a nota fiscal paulista? A pessoa vai ajudar uma determinada entidade que ela escolher e ela vai concorrer a prêmios mensais. Os sorteios da nota fiscal paulista são um prêmio de R$ 1 milhão, 4 prêmios de 500 mil, 10 prêmios de 100 mil, 15 prêmios de 50 mil e, em dezembro, um prêmio de 2 milhões de reais. Nós temos notícias que várias entidades estão podendo manter os seus compromissos com funcionários, com manutenção da casa, por meio do crédito da nota fiscal paulista, sabe? É um programa assim, bem interessante, porque permite que você ajude a entidade sem gastar nada. As entidades precisam estar devidamente cadastradas e ativas nas secretarias de atuação para receberem as doações dos créditos da nota fiscal paulista. As áreas são assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal e cultura. Também é necessário possuir o certificado de regularidade cadastral de entidade, chamado de CRCE. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o portal.fazenda.sp.gov.br. A gente volta a conversar com a Selma Fernandes, que é diretora de patrimônio aqui na cidade. A gente estava listando, né, a quantidade de patrimônios materiais e imateriais que a gente tem aqui no nosso município, mas eu queria falar com a Selma a questão do grande desafio que é a restauração, a conservação, a preservação, não sei qual é o termo exato, mas a gente pode colocar como exemplo a Igreja dos Remédios, que você citou, que fica lá pertinho de Guararema, que infelizmente hoje ela não está nem aberta para visitação, claro, por conta da pandemia também não estaria, mas por conta de faltar mesmo manutenção. E o grande desafio disso, na maioria das vezes, é recurso financeiro, Selma? Sim, digamos que seria o recurso financeiro, mas essa apropriação do ser enquanto seu patrimônio, né, da pessoa enquanto seu patrimônio. Que a gente estava até conversando, os bastidores. No Brasil isso é muito recente, se a gente for pensar e comparar com os moldes europeus, que houve, não vou dizer um termo de preservação, mas houve uma preocupação em guardar a memória e o que eles consideraram que eram relevantes. Isso lá em Roma, em 1400, depois veio para a Itália e França. E esse conceito de preservação, de preservacionismo, chegou para nós, no Brasil, em 1937, com a criação do IPHAN. Então, assim, é muito recente esse conceito, todas essas diretrizes, né? E aí tem a Constituição, né? A nossa Constituição, que nos artigos 215 e 216 prioriza isso, essa conservação do material, né? E hoje as leis também elas estão mudando, elas estão se atualizando diante de todo esse patrimônio que nós temos, né? Que é o natural, que é o religioso, enfim. O nosso maior problema, digamos assim, que nós nos deparamos em relação ao patrimônio, um deles é o financeiro, porque a partir do momento que você tem um bem tombado ou preservado, a exigência que seja uma empresa totalmente especializada naquela mão de obra. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com aquilo ou sabe trabalhar com aquilo. Vamos pegar de exemplo o museu, que ele é totalmente construído em taipa. Então você há de ter um cuidado na contratação dessa empresa para que ela possa construir, né, sem destruir o bem já edificado. Então, assim, as renovações, a revitalização, tudo que há de ser feito, há de ser um cuidado redobrado, né, pela história e pela metodologia construtiva da época,
né? Então esse é o cuidado. E isso acaba sendo um pouco mais oneroso em relação a uma construção atual, digamos assim, né? E aí o nosso maior problema é o engajamento, né, de empresas ou até mesmo de patrocinadores. Nós tentamos construirmos juntos, né, essa revitalização. Lógico que o município ele acaba arcando com grande parte, né? Vou citar dois exemplos aqui na cidade, do museu, que nós não conseguimos, por enquanto, fazer a revitalização externa, mas internamente nós conseguimos fazer a parte elétrica, né? Então, a parte elétrica hoje do museu, ela se encontra dentro das normativas necessárias, corta-fogo, né? Você consegue ter uma dimensão maior, assim, da elétrica, de ser ligada e desligada automaticamente, né? O próprio centro de memória, ele está fechado, obviamente, mas internamente ele sofreu umas reformas que foram muito benéficas, né? Tanto para o arquivo quanto para o núcleo de arqueologia, que nós vamos conversar depois, que ele acabou indo para o mesmo local, né? Então, assim, essas mudanças internas, essas revitalizações internas, elas vão acontecendo, né? O que a gente não consegue no momento é o restauro, a gente chama de restauro externo, porque aí sim você vai ter que trabalhar com esquadrias, com as paredes, com a pintura. No caso do museu, por exemplo, é apenas caiação, você não pode colocar nenhum outro tipo de tinta lá, porque a taipa não respira. Então tem essa necessidade do respiro da taipa. Então são vários cuidados que a gente tem que ter ao contratar uma empresa, né? E aí a gente, principalmente agora nesse momento de pandemia, todos os editais estão fechados, né? A gente não está encontrando edital aberto, porque os dinheiros estão voltados para a saúde, obviamente, né? No momento pandêmico que nos encontramos, isso é totalmente justificável. Então o nosso maior dilema nesse momento é isso. Por outro lado, a gente fortalece as nossas ações educativas, né? Então a gente tem trabalhado mais fortemente com as ações educativas. Eu acredito que vocês tenham acompanhado nas redes sociais da Fundação Cultural, né? Os trabalhos que o patrimônio vem alimentando, né? A gente vem nesse crescente trazendo e explicando à população a necessidade de se manter esses espaços e qual é o vínculo entre a população e toda a nossa história. Então eu acho que esse fortalecimento das nossas ações culturais, ela vem junto com todo um trabalho de salvaguarda do patrimônio. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essas ações educativas que a Fundação Cultural, em parceria com a Diretoria de Patrimônio, tem feito aqui na cidade. A Câmara Municipal de Jacareí prorrogou a suspensão do expediente ordinário após o decreto do governo estadual, publicado na semana passada, que estendeu a fase emergencial do Plano São Paulo até o dia 11 de abril. A decisão foi tomada pela mesa diretora ontem à tarde, em conjunto com os demais vereadores, tendo como objetivo, claro, conter o avanço da pandemia. E com essa decisão, o atendimento dos gabinetes ao público, além das sessões ordinárias, solenes e audiências públicas, continuam interrompidos, podendo ser convocadas sessões extraordinárias caso haja matéria urgente a ser deliberada pelos parlamentares. Então, por enquanto, a Câmara Municipal continua com atendimento restrito. A Faculdade Anhanguera continua com atendimento gratuito para auxiliar na declaração do Imposto de Renda 2021. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. Como funciona para obter esse atendimento lá na Anhanguera? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Os alunos da Anhanguera do curso Ciências Contábeis está disponibilizando uma orientação gratuita, exclusiva e de forma remota sobre a questão da declaração do imposto de renda. Essa orientação é possível ser feita até o dia 25 de abril. Lembrando que o imposto de renda, a declaração do imposto de renda deste ano, são para as pessoas que obtiveram uma renda tributária, ou seja, por meio de salário ou bônus empresarial, acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Essa declaração pode ser realizada até o dia 30 de abril. Outra mudança muito importante é que as pessoas que no ano de 2020 obtiveram essa renda tributária acima de R$ 22.000,
R$ 22.847,76 e ainda receber um auxílio emergencial para o enfrentamento da Covid-19, esse dinheiro terá que ser devolvido por meio do recolhimento de DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Então, os contribuintes que obtiveram rendimento de renda tributária até R$ 40 mil podem participar dessa orientação dos alunos propostos pela Anhanguera do curso Ciências Contábeis. Para você ter acesso, basta ligar no telefone da faculdade 3954-4900 para você ter acesso ao formulário e posteriormente ao atendimento. É importante não deixar a declaração do imposto de renda para a última hora, para recolhimento de todos os documentos necessários. Então, só lembrando as datas, a declaração do imposto de renda é até o dia 30 de abril e essa orientação, disponibilizada gratuitamente para a população da cidade, acontece até o dia 25 de abril. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela, pelas informações. Fundado no final de 2020, o Centro de Memória é um novo espaço de pesquisa aqui da cidade. O local une arquivos públicos e as peças de arqueologia do município. Um espaço que une pesquisa, recordação e cultura. Essa é a ideia do Centro de Memória. Fundado em dezembro de 2020, o local, que fazia parte somente da administração de arquivos públicos, tornou-se um espaço de acesso à história da cidade. Dada a proximidade com o museu, nós estamos pensando em ações educativas mais efetivas e eficazes junto ao patrimônio. E essa proximidade possibilita muito isso. Além do que, para pesquisadores, interessados e afins, o acervo estando junto, isso facilita muito o dia a dia, né? Hoje, só a parte de arquivos públicos possui mais de 3 mil caixas de documentos, sem contar com os jornais, os livros, as fotos. Agora imagina tudo isso somado aos 400 mil fragmentos do núcleo de arqueologia. Esse é o novo Centro de Memória da nossa cidade. Legalizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, o Núcleo de Arqueologia Municipal desenvolve trabalhos de manutenção e pesquisa. Foi a partir de 2019 que, junto ao MAV, nosso Museu de Antropologia, que os projetos se articularam para a conservação da memória. Nesses últimos 4 anos, todas as exposições que entravam no MAV, por exemplo, hoje a gente tem a da alimentação no Vale do Paraíba, sempre tem um módulo que a arqueologia se encaixa ali de alguma maneira, né? Então a gente sempre tenta trabalhar aquele tema também através da arqueologia, sob o viés arqueológico. Aqui em Jacareí, já foram recuperados materiais de 8 sítios arqueológicos. A Cláudia, que é arqueóloga, nos explica sobre esses objetos. São peças de antigas fazendas de café da região, de capelas. Aquela casa do Parque da Cidade, ela é um sítio arqueológico. O prédio é dividido em 2 áreas e é no andar de cima que fica o acervo de documentação. Lá, existem arquivos do século XVII ao século XX. Entre eles estão os fundos de arquivos, documentações de cada instituição, desde a Câmara Municipal até as escolas da Prefeitura. Um local que preserva a história para refletirmos o novo. O Centro de Memória está de portas abertas para receber pesquisadores e estudantes. Neste período de pandemia, basta ligar para agendamento no número 3952-5907 ou mandar um e-mail no arquivo @culturajacareí.sp.gov.br. O prédio fica no endereço Rua Alfredo Schurig, 300, Centro. É uma forma de você trazer essas pessoas para perto de você e a partir disso você trabalhar a história, trabalhar o sentimento de pertencimento. A gente viu na reportagem que para visitação é preciso mandar um e-mail ou telefone, mas nesse momento o centro continua fechado, claro, assim como todas as instituições públicas, por conta da contenção do avanço da pandemia. E claro, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, no final de 2020, já estava em todo esse processo de pandemia, ainda não deu tempo nem de fazer a mudança completa, né, Selma? Um desafio, claro, que com muitos benefícios, aí para o futuro muito próximo a gente espera.
Qual que é o impacto, né, da gente ter esse centro de memórias? Já falamos um pouco na reportagem, mas eu queria o seu ponto de vista, né, desde esse comecinho da construção até agora, como tem sido isso para você também como diretora de patrimônio? Leilane, é bem isso que você falou, a gente nem terminou ainda essa mudança, né? A nossa logística foi interrompida em função da pandemia, mas tudo a seu tempo a gente vai conseguir finalizar isso. Para nós foi um ganho, né? Porque a arqueologia, ela vem cumprir a missão do museu quando foi pensado lá na década de 80, né? Essa missão antropológica, por isso que é Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e não de Jacareí, né? Ele faz o estudo do homem pelo Vale do Paraíba. E a missão, desde o começo, pelos seus criadores, né? Foi justamente isso, unir essa antropologia, trazer essa antropologia. E a antropologia, a gente tem a arqueologia totalmente ligada a isso. E acabava ficando o museu, né? O arquivo muito próximo e o núcleo de arqueologia no Pátio dos Trilhos. E todas as ações, a grande maioria das ações e exposições pensadas para o MAV, acabava utilizando tanto a pesquisa arquivística no arquivo, quanto o material arqueológico que ficava lá no Pátio dos Trilhos. Essa dinâmica não estava funcionando, né? E aí, pensando também nas ações educativas que acabavam ficando restritas ao museu, nós quisemos e entendemos a necessidade de ampliar esse leque. Então, essa vinda da arqueologia para o piso inferior do arquivo público, ele une todos esses setoriais aí, né? Ele une a pesquisa arqueológica, a pesquisa arquivística, alimenta as exposições do MAV, dinamiza as ações educativas e a visitação, porque aí nós conseguimos fazer um agendamento, né, para o público, passando pelo expositivo do MAV, indo até o arquivo e visitando o núcleo de arqueologia. Então, essa dinâmica para nós internamente funciona maravilhosamente bem e para a população também. Fica tudo, não que o Pátio dos Trilhos fosse distante, mas é muito mais próximo. A gente conseguiu unir o arquivo ao museu dada a proximidade dos dois prédios, né? Então, assim, eu acho que é só benefício que a gente ganhamos todos. Ganhamos todos e a gente, claro, espera muito em breve poder agendar nossa visita e poder conhecer esse novo espaço que foi pensado com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente entenda a nossa história e de fato saiba para onde a gente caminha. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos para conversar mais com a Selma. Até já!